Amém. Galera, às vezes a gente, no nosso cotidiano, você está na escola, faculdade, alguma coisa assim, você deve estar estudando. Se não tiver, no final você me procura, que eu vou conversar com você que alguma coisa está errada, beleza? Então, tu está estudando, tu está nos lugares aí que você frequenta, tem um condomínio, sua rua, não sei. Eu mesmo não moro em condomínio não, mas tem gente aqui que mora em condomínio e tal. Sabe uma dificuldade que a gente tem, cara? De conviver com a galera que não é cristã. Você já sentiu essa dificuldade? Bom, quando você se converte mesmo, vira crente, e aí tipo aconteceu comigo há muitos anos atrás, eu me lembro que eu resolvi tomar uma atitude muito radical assim, de tipo assim, agora eu sou crente, né? Então vou sair fora de todo mundo que eu andava, vivia, tudo mais, e vou virar crente, sozinho, vou fazer isso acontecer sozinho. Parece que esse não é só um movimento individual, assim, foi um movimento histórico da igreja, mas que na verdade foi um movimento equivocado. Então saca só, houve um momento ali do Império Romano que estava muito sinistro, assim, que a igreja resolveu sair do meio da cidade, ir para cima do monte e fazer um castelo em cima do monte, e viver lá, monasticismo é o nome desse movimento. A galera foi viver em mosteiros. Por quê? Porque o pessoal começou a olhar para a dualidade que tem na vida. Cara, o que é isso, dualidade? Agora você tem que entender. Saca só, existem oposições realmente na nossa vida. A Bíblia mesmo trabalha com um vocabulário que aponta essas oposições. Só que a Bíblia não chama a gente para sair do mundo que coloca a gente em crise e em conflito, não. A Bíblia chama a gente para permanecer, beleza? Quando a gente sai do mundo vendo a dualidade que existe, a gente passa para um outro ponto, você não precisa nem entender isso, mas que é chamado de dualismo. O que é dualismo? É aqui eu não piso, aqui eu piso, e aí a gente cria um gueto. Essa galera aqui é crente, essa galera aqui não é. A reação ao discurso da igreja sempre foi assim. Eu lembro que quando eu me converti, uma das paradas muito doidas que aconteceram, entre muitas, foi que a galera da minha escola resolveu fazer um time de futebol com os crentes. Então tinha um time, sem brincadeira, cara, você vai achar que é, como assim? Eles falaram assim, não, agora você é crente, tu vai pro time dos crentes, e a gente tem nosso time aqui. Mas o time dos crentes era ruim demais, cara, os moleques não jogavam nada, horrível, eu tomando goleada atrás de tomando goleada atrás de goleada no time dos crentes, e eu não queria aquilo, eu queria jogar no time da galera que estava ganhando, Por que eu ia ter que jogar no time dos crentes? Essa reação de separar assim, a gente chama isso de dualismo. Esse movimento não é o movimento que Jesus pediu para que você vivesse. Tem alguns textos que Jesus fala sobre isso, que são fundamentais para a gente entender. Um deles é aquele assim, Jesus fala, você já viu construir uma cidade num lugar que ela não, do monte, que ela não apareça? A cidade vai ser colocada lá no alto. Por quê? Porque ela vai brilhar. Quando você acende uma luz, apesar de ter essas lâmpadas aqui embaixo, geralmente quando você acende uma luz, a luz fica em cima, para você me enxergar e ver essa parte aqui que não nasce mais cabelo, cara, tem uma opção de lâmpada aqui para me iluminar, para aparecer na transmissão, na filmagem, na internet e tal. A luz é colocada no alto. Aí Jesus diz assim para a gente, se uma cidade é construída no alto, a luz é para ser colocada no alto, assim tem que ser a vida de vocês. A vida de vocês tem que brilhar sobre a escuridão. O que Jesus está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim, cara, vocês vão ser crentes no meio de pessoas que não são, que vivem ainda nessa metáfora bíblica, nas trevas. E a vida de vocês vai iluminar a vida dessa galera. Vocês são sal. E vocês vão ser enviados agora para quê? Para como sal agirem na vida das pessoas que não possuem o sal.
Antigamente não tinha, né, nesse tempo aqui, não tinha geladeira. Como é que você conservava uma carne? Era sal, meu amigo. Tinha outra forma também, né, que seus ancestrais usaram também, banha também, joga na gordura assim para conservar. Jesus pega a metáfora do sal, poderia ser essa metáfora da banha também. Então assim, o sal vai servir para quê? Para aquilo não apodrecer. A vida de vocês é isso, vai fazer com que a cidade como um todo não apodreça. Jesus ainda diz mais, diz que vai enviar vocês como ovelhas no meio de lobos, e Jesus diz assim, eu não vim para tirar vocês do mundo. Vocês vão permanecer nesse mundo, nessa vida. E no mundo vocês vão ter aflições. Mas vocês têm que ter bom ânimo, por quê? Porque Jesus venceu o mundo. Quando eu me converti, eu me deparei com essas crises que você se depara. Pô, até que ponto eu vou andar com essa galera aqui que tá, cara, falando só bobagem. E aí, pô, teu amigo faz aquela piada totalmente sem noção, falando, né, qualquer tipo de besteira sexual assim. Pô, a galera da escola não faz as piadas assim, fala mal baixaria, espera que você ria. Aí você, às vezes, né, aí você fica, pô, deixa a pessoa completamente sem graça, ou vou rir também, pô, vou rir de uma parada totalmente absurda, né, de uma baixaria, uma piada de promiscuidade, questão sexual lá, o que eu faço? Qual, né, você faz aquele riso assim? Eu criei um macete na minha vida, que para eu não responder nem que sim, nem que não, eu dou uma resposta assim, A pessoa fala alguma coisa lá que eu não quero dizer nem que sim, nem que não, eu falo assim, Aí a pessoa aceita, não sei porquê, cara. É incrível. A pessoa fala para você, não, porque já viu, pô, esse político assim, assim, assado. Aí eu faço assim, Aí a pessoa, pô, beleza, ela fica satisfeita. Aí às vezes vem com essa piadinha, cara, como que a Bíblia quer que a gente reaja? Esse texto, de certo modo, vai ensinar a gente. Então a gente está na carta aos Efésios, capítulo 5 de novo. Semana passada eu falei do verso 22 em diante, mas aí estudando o capítulo todo eu fiquei assim, pô, tem que falar mais desse capítulo. Aí agora eu vou falar do verso 8 até o verso 16. Qual é a parada que está rolando aqui? A mesma da semana passada. Clóvis, eu não vim semana passada, então vou te recapitular. Paulo está dizendo assim, olha, agora que a gente nasceu em Cristo, a gente nasceu de novo. Antes a gente estava morto, agora não mais, a nossa vida mudou. Jesus fez algo maravilhoso por nós, mudou a nossa vida completamente. Antes, para acessar a Deus, você tinha que ser de um povo que você não é, de uma tribo que você não é, de uma família que você não é, você tinha que ser sorteado e você não seria de jeito nenhum. Iam amarrar você numa corda e te colocar dentro de uma sala que, se você morresse, iam puxar você para fora. Essa sala era chamada de Santo dos Santos. Agora, Jesus te deu livre acesso ao Pai. Olha o que Jesus fez por você. Só que como Jesus fez isso por você, sua vida mudou. Você não é mais aquele que você era antes. Agora você é uma pessoa nova. E Paulo vai dizer como é que a gente vive essa vida nova. Só que, quando a gente vive essa vida santa, a gente tem que ser santo no mundo, a gente tem que ser sal no mundo, a gente tem que chegar pertinho daqueles que estão mortos, para que eles possam reviver através da pregação do Evangelho e a atuação do Espírito Santo. Então o que Paulo está querendo escrever para essa galera é assim, olha, hoje vocês são separados, porque vocês vivem diferente. Mas não significa que vocês não vivam no meio deles, não. Vocês têm que estar lá no meio deles, para fazer a diferença. Só que vocês têm que avaliar a vida de vocês o tempo todo, e Paulo vai explicar como a gente faz. Verso 8 diz assim, ó, Efésios 5:8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Olha só, parando aqui. Pô, diante daquela pergunta que eu fiz, quando seu amigo da escola, ele faz aquela piada de baixaria mesmo, né? O amigo da faculdade faz aquela piada bem imunda para você, e você fica assim, né? O que eu respondo?
pô, vou responder igual o Cláudio falou, não responda assim. O que Paulo quer que você faça? Ainda que não seja naquele momento, mas depois você deve, Paulo está falando para você expor as obras infrutíferas das trevas à luz. Então você, cara, com toda a sua paciência, amor, tom de voz maneiro, carinhoso, amoroso, você vai dizer assim, poxa, cara, lembra aquela piada que você fez? Agora há pouco ali. Pô, cara, não faz mais essa piada não, cara. Isso aí, poxa, isso é sujeira pura, você está falando de uma intimidade que você não deveria expor, não faz mais essa brincadeira não. Cara, se você falar isso, a pessoa vai ficar tão sem chão, que eu duvido que ela repita isso depois outra vez. Porque ninguém nunca fez isso com ela, ninguém nunca falou isso para ela. A resposta que ela sempre teve foi o risinho. Verso 11, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Não é você expor para você humilhar a pessoa, é você expor para que ela veja que você, cara, é totalmente diferente dela. Tem que ver isso na sua vida. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Vou parar aqui, depois vou ler o verso 15 e 16. Primeira lição que esse texto traz para a gente é que nós precisamos despertar para a vida em Cristo. Beleza? A primeira lição desse texto, a gente precisa despertar para a vida em Cristo. Cara, como que Paulo está querendo traduzir essa metáfora para a gente? No início do texto inteiro, se você ler lá, né? E foi até a série do Gol recentemente, por isso que eu estou tão animado também com Efésios, que eu tive que estudar e, pô, cara, fiquei assim, caramba, é muita coisa muito boa para pregar realmente. Todas as metáforas que Paulo vai fazer no início da carta aos Efésios são assim, luz e trevas, vida e morte, vida e morte. E ele continua nessa metáfora. E aqui no verso 14 ele vai dizer assim, ó, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Pô, cara, isso é estranho, por quê? Porque saca só, eu entendo, beleza? E muita gente que entende esse texto, entende dessa maneira também. Depois de ter lido a Bíblia, pô, muitas vezes, e essas pessoas muito mais do que eu, a gente entende que ninguém consegue despertar sozinho. Entende? Então, tipo assim, pô, se a pessoa não entende o Evangelho, então esse seu amigo falou lá a baixaria que ele quis falar, você depois chamou ele no cantinho e falou assim, pô, cara, esse negócio que você falou é ofensivo demais, cara, muito ruim mesmo. Poxa, você consegue entender que quando você fala aquilo, mostra que você é assim, cara. Ah, mas isso não. Fala desse jeito, mas não. A pessoa vai ficar assim. Que isso? Por que ele está dizendo isso? Essa pessoa, se ela não for tocada pelo Espírito Santo, ela não consegue sair da morte que ela vive. Você entende? Está conseguindo entender isso? Só que Paulo está falando aqui para os crentes. Paulo aqui não está falando para os descrentes assim. Ó, levanta, desperta, vocês estão mortos, vocês têm que viver. Não, não. Ele está falando, desperta você que dorme. Porque a comparação é assim, pensa em várias pessoas mortas. Sei lá, um filme de terror que você tenha visto. Não, sem sangue, beleza? Só a pessoa morta. Pensa em várias assim. Como que elas estariam? Pensa num cemitério, se já foi em algum velório, alguma coisa assim. Cara, como é que as pessoas ficam? Deitadas, não é? Você já viu um morto em pé? Pô, deitado. A pessoa está lá deitada, parece que ela está dormindo. E aí passa uma maquiagenzinha na pessoa, passa um pozinho, passa um perfuminho. Parece que a pessoa está dormindo. E aí o que ele está falando? Olha, a gente às vezes convive com essa galera,
de modo que eles influenciam mais a nossa vida do que a gente a vida deles. Então, ao mesmo tempo que eles se sentem totalmente livres para jogarem na nossa cara toda a imundície que eles têm numa piada maliciosa, você consegue entender? Pô, cara, o cara está totalmente livre do seu lado e está falando a pior piada do mundo, para você, que é crente. E você não está falando nada, você não está fazendo nada, porque você está com medinho de perder sua popularidade, de incomodar aquele cara. Mas ele está pouco se lixando se ele está te incomodando. Se você é menina e ele é menino e ele falou maior baixaria na sua frente, ele está pouco se lixando para isso. Então, na imagem que Paulo vê essa galera, é como se a gente, crente, fosse tão parecido com a pessoa que está morta, que a gente está deitado dormindo. A gente está vivo, só que a gente está dormindo. Então, a gente está igualzinho morto. Qual é a diferença numa distância de 5 metros para uma pessoa que está morta da pessoa que está viva? Eu não sei. Simplesmente não sei. Aí só no segredinho assim que eu vou saber. Vou ter que sentir se está respirando, botar, né, o ouvido para ver se tem batimento. Eu não sei como é que você vê se a pessoa está viva. Estou inventando. Você sente se a pessoa está respirando, vê batimento, pressão. Me ajuda aí, Rafaela. Poxa. Cara, vocês que são da área médica aí. Mas a 5 metros você não consegue ver às vezes. Você vê a pessoa toda arrumadinha, toda enfeitadinha. Tem diferença entre o morto e alguém que está dormindo? O que Paulo está falando? Ó, desperta, desperta, acorda. Você que tem que influenciar e não ser influenciado e assumir esse discurso. De certo modo, a igreja aceitou isso. Você não está ligado, porque não está, você não está ligado. Mas eu vou te dizer, e seus pais sabem disso, estão ali atrás. Todo mundo olhando para trás. Para os pais que estão ali atrás. Você não sabe, mas seus pais estão ligados. O dualismo, essa separação, tu é crente lá na tua igreja, beleza? Ó, na tua igreja você é crente. Aqui na faculdade eu faço a minha piada, eu falo a nojeira que eu tenho que falar e você aceita. Porque você vai ser crente lá na tua igreja. É isso que está sendo discutido hoje na sociedade, galera. O que se discute na sociedade hoje? Qual é o espaço da igreja? O espaço da igreja é o espaço privado, dentro da parede da tenda, dentro da parede do templo. Lá fora, não. Você pode ser crente dentro da sua casa, ainda, né? Você pode ser crente dentro da sua casa, você pode ser crente dentro da igreja. Lá fora, não. Lá fora é Estado laico, é secular, a gente age, faz do jeito que a gente quer. Então, se você falar, vai com Deus, isso aí é ofensivo. Por quê? Como é que você sabe? Que eu tenho Deus, se não tem, Deus te abençoe. Pô, não pode, a gente vai ter que começar agora a limitar a igreja, ao espaço da igreja. Isso já aconteceu na França há muitos e muitos anos. Qual a diferença do direito na França e do direito no... Pô, estou dando aula de... Que pretensão. Estou dando aula de direito para vocês, direito constitucional. Qual a diferença do direito religioso na França, liberdade de religião e liberdade de expressão na França, para o direito religioso no Brasil, liberdade de expressão, Constituição de 1988 no Brasil? A diferença é a seguinte, o direito na França entende que existe um muro de separação entre Estado e igreja. Você quer ser igreja, o problema é seu. Lá no seu cantinho, não se mete na nossa vida. Não tem espaço para manifestação pública da fé aqui na França. Só que aí você vai ver muitas exceções, dependendo do grupo, se ele for extremista, ele vai ajoelhar na hora do Ramadã, lá bonitinho, lá no meio da rua, e ninguém vai fazer nada com ele. Mas os crentes não, os crentes ficam lá na igreja, porque é contra a nossa lei. Na praça você não fala de Jesus, na escola você não fala de Jesus, na universidade você não fala de Jesus. Você não fala, você fala lá, e a igreja aceita. Qual é a diferença da Constituição que foi feita no Brasil? Na Constituição brasileira, o que separa o Estado da igreja é uma avenida. É uma avenida. Essa foi a concepção do direito no Brasil na época da Constituição de 1988. Então, Estado e igreja, eles se tocam em vários momentos. E a nossa liberdade de expressão
vive nessa tensão. Você já sacou que só existe tolerância se houver crise de discurso? Olha só, a galera que defende tolerância, a galera não aceita a crítica, não aceita a crise. Na verdade, a tolerância é totalmente intolerante. Sabe por quê? Porque a todo momento a tolerância vai ser transformada em problema do direito. E como que a gente resolve? Eu calo a sua boca, você não pode falar. Historicamente a igreja aceitou essa parada, galera. É isso que está sendo discutido hoje no Brasil. É isso que está sendo discutido. Se a gente só vai ser igreja nessas 4 paredes aqui. E lá fora não pertence mais a gente. Por quê? Porque em algum momento a gente como igreja errou. A gente deixou de influenciar. A gente aceitou esse limite. A gente aceitou esse discurso. Então igreja não fala de eu sei que, ninguém aguenta mais isso, mas igreja não fala de política, igreja não fala de partido, igreja não fala de ideologia, igreja não se mete na universidade, igreja não faz isso. A gente aceitou isso em algum momento da nossa história. Agora a gente está tentando correr atrás do prejuízo, mas grande parte do prejuízo já está colocado sobre nós. Como que você desfaz essa parada? Você tem que brilhar no lugar que você estiver. Você tem que abrir a sua boca e falar. Beleza? Você tem que orar, no espaço público, é assim. Então eu saio com os meus filhos, a gente ora no shopping, no McDonald's, a gente ora. Burger King, que fez aquela propaganda lá, não sei o que, a gente ora no Burger King. No Bob's, ora mais ainda, que, a comida do Bob's ninguém merece. Aí você ora mais, cara, aumenta a sua fé e vai orando. Beleza? Eu me lembro, cara, um amigo da faculdade, ele, o cara era meu amigão, tipo assim, entrei na faculdade, colei com o cara, meu amigo, maneiro, tudo mais, e a gente ficou amigo e tal. No meio da faculdade ele casou com uma menina, até o final da faculdade ele largou aquela menina, um moleque maluco assim. Mas era meu amigo e, a gente trocando ideia e tal. Um dia ele falou assim para a menina com quem ele casou, ele destruiu a vida da garota. Ele falou assim, eu vou ali na casa da minha mãe, nunca mais voltou. Largou a garota assim, como essas histórias antigas, né, o pessoal mais antigo como eu ali. Vou ali comprar cigarro, tinha essa história, né, vou comprar cigarro, o cara sumia e tal. Cara, foi assim, o cara sumiu. Anos depois esse cara me liga. Sei lá como, mas eu tinha o mesmo telefone. Então ele tinha o meu número. Cara, ele me ligou na pandemia, já contei essa história várias vezes. Me ligou na pandemia, aí falou assim para mim, Clóvis, então, lembra daquela outra menina, não sei o quê? Então, eu tô com ela, e a gente está junto e tudo mais, e agora ela está grávida. E eu estou querendo saber, cara, o que eu faço? Porque, cara, não estou na hora de ter filho. Ter filho, cara, muita responsabilidade, isso vai acabar com a carreira dela. E o cara me ligou para saber se ele tinha que ter filho ou não, se ele ia aconselhar a garota a abortar ou não. Mas olha só que doideira, cara. De algum modo, apesar dele ter feito toda a sujeira lá na vida dele, ele viu em mim alguém com quem ele poderia abrir o coração nesse sentido, depois de anos, me ligar e perguntar se ele tinha que abortar o filho lá com a menina ou não. É isso que Jesus espera de você, meu irmão, e muito mais do que isso, na verdade. Então, seus amigos têm que te reconhecer como alguém totalmente diferente do lixo que é essa cultura que está aí. Você tem que ver que você não é um deles, não é. Você não pode estar na mesma posição dormindo como quem está morto. Não, você tem que estar de pé, levanta. Tem que ser totalmente assim, cara, essa pessoa é totalmente diferente, ainda que ele te odeie por isso. Mas na hora que o Espírito tocar, ele vai lembrar, aquela pessoa ali era diferente no bom sentido, né? Ela falava que ela conhecia Jesus, e talvez ela queira conhecer também. Aí, graças a Deus, hoje esse meu amigo está com o filhinho dele lá, tal. Eu tinha já os meus filhos, aí pude testemunhar sobre a bênção de ter um filho. Consegue entender, galera?
Segunda e última lição desse texto: o nosso tempo precisa ser usado para a glória de Deus. Verso 15 e 16 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Esse verso 16 antigamente era traduzindo assim, o pessoal da tradução antiga: remindo o tempo de vocês. Sabe o que significa remir? Remir vem da palavra redimir. Sabe o que significa redimir? Vem da palavra redenção. Sabe o que significa redenção? Redenção é assim: existia um mercado de escravos nesse tempo aqui. Cada vida, cada escravo tinha um preço. Beleza? No mercado ficava aqui, colado no peito, o preço do escravo. Redenção era chegar alguém e pagar o preço por aquele escravo. Paulo está dizendo antes que Cristo fez isso com a gente. A gente era escravo do pecado, escravo do diabo. Só que Cristo veio e pagou o nosso preço. O preço da nossa vida foi pago. Se antes a gente como escravo servia ao nosso Senhor, agora a gente serve aquele que nos libertou. A gente serve a Jesus Cristo. Quando Paulo fala sobre remir o tempo, o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo assim: olha, Jesus, quando te comprou, Ele comprou a tua vida por completo. Cada segundo da sua vida pertence agora a Cristo. Cada centímetro da sua vida pertence a Cristo agora. Cada respiração que você tem pertence a Ele. Todo o tempo que você tem, isso é remir o tempo. É perceber que esse tempo foi comprado por Cristo. O tempo da sua vida, tudo que você faz do momento que você acorda até o momento que você dorme, tudo isso agora tem que ser direcionado para a glória desse novo Senhor. E se você viver nessa perspectiva, em vez de ser influenciado, você é quem vai influenciar as pessoas ao seu redor. Você entendeu o que é remir o tempo? O que é aproveitar ao máximo cada oportunidade? É isso, cada segundo da sua vida agora pertence a Cristo. E cada segundo vai ser usado para a glória dEle. Agora, que tempo é esse? O tempo pode ser esse tempo da nossa vida, do dia, mas pode ser também o tempo em que a gente vive, a época em que a gente vive. Então, Paulo está dizendo assim, olha, se a gente viver como crente, sem promiscuidade, sem mentira, sem fofoca, sem desunião, sem falsidade, sem agir contra o corpo de Cristo, se a gente viver do modo santo, a gente vai influenciar toda a sociedade. A gente vai mudar tudo que está lá fora. Principalmente se a gente fizer isso sem medo. Porque a galera desse tempo aqui estava sendo perseguida a ponto de morrer. E Paulo está dizendo para eles assim, não se escondam não. Não se escondam não, deixa que eles vejam. Por quê? Porque Paulo estava pagando o mesmo preço. Quando Paulo escreveu essa carta para a igreja que era livre, Paulo estava preso. Então ele está dizendo para eles assim, olha, vocês que estão com medo de serem presos como eu, não façam isso não. Deixa todo mundo ver que vocês são crentes. Assim que vocês vão transformar as pessoas que estão à volta de vocês. A partir de agora, irmãos, a gente tem que viver como crente, beleza? E a gente tem que manifestar nossa fé publicamente. A gente tem que entender que a batalha que está acontecendo, no judiciário, está acontecendo na pedagogia, está acontecendo nas mídias, no mundo das artes, é uma batalha para reduzir a igreja a um lugar que não tem expressão, que não possa mais falar. Então a gente tem que orar contra isso todo dia, pedir para que Deus tenha misericórdia, para que a gente tenha liberdade e para a gente continuar podendo pregar o Evangelho na universidade e na escola na qual a gente esteja. A gente tem que se preparar para ser no futuro o profissional que vai influenciar essa sociedade.
Então é a gente que vai ter que ser aquele que faz o roteiro dos filmes, beleza? Porque os filmes hoje são contrários à nossa fé. A gente que vai fazer a música, por quê? Porque a música hoje é totalmente contrária à nossa fé. A gente que vai dar aula na universidade, como o pai da Maria, como o pai do Vinícius, do Daniel, que estão lá na UF dando aula, crente dando aula na UF. É isso que a gente precisa. A gente não tem que agora assim aceitar, não, beleza, não vou te incomodar mais não, vou ficar quietinho aqui e você faz o que você quiser. Não, vamos viver a tensão, que é, isso está errado, não pode, isso é contra Deus, isso é assassinato, aborto é assassinato, é assim. Se as pessoas não gostarem, paciência. Amém. Senhor, muito obrigado pela bênção que a gente tem ainda de ouvir a Tua palavra e poder pregar o Teu Evangelho na nossa escola e na nossa universidade, onde a gente está, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda a gente, Senhor, a cumprir no nosso condomínio, na nossa vizinhança, a missão de ser diferente do mundo, Pai. Que a gente possa se afastar do pecado, mas não dos pecadores, Senhor, de modo que a gente possa pregar o Teu Evangelho e anunciar essa notícia que salvou a nossa vida. Senhor, se antes estávamos mortos, não estamos mais. Graças ao Teu Espírito Santo, que a gente possa se levantar e viver uma vida santa no meio dessa sociedade que não Te conhece, Senhor. Que seja assim, em nome de Jesus, amém.